Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre esse jogo entre Fluminense e Vasco, esse clássico do Campeonato Carioca que já está envolvido de muita polêmica. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e, claro, comente aqui embaixo quem você acha que vai vencer esse jogão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o clássico de domingo entre Fluminense e Vasco, já recheado de muitas polêmicas fora de campo. E também, é claro, eu vou comentar quem eu acho que vai vencer esse clássico, se é que tem algum vencedor. Mas antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo quem para você é favorito a vencer esse jogo. Eu costumo dizer que esse clássico entre Fluminense e Vasco tem tido a rivalidade aumentada bastante desde o ano de 2013, quando os dois times brigaram pelo lado direito das cabines de transmissão. Quando o Maracanã foi reaberto para a Copa do Mundo de 2014 e ele foi reaberto em 2013, houve uma disputa muito grande entre Vasco e Fluminense que durou bastante, aí pelo menos uns 3 anos, para a torcida ficar ao lado direito das cabines. O Vasco acreditava que era um direito conquistado histórico por ser o primeiro campeão no estádio desde 1950. Porém, o Fluminense, que estava na licitação com o Flamengo, acredita que por contrato deveria jogar no lado direito sempre que quisesse e assim foi determinado na maior parte do tempo nesse período. Porém, isso gerou um certo incômodo pelo lado da diretoria do Vasco, que acabou ficando com o lado esquerdo e vai ficar no setor esquerdo novamente, no setor norte, nesse clássico de domingo. E aí, para mim, essa rivalidade aumentou, teve jogo em São Januário, teve problema com aluguel entre as diretorias, que a torcida do Fluminense, parte da torcida, é claro, teria quebrado alguma parte dos banheiros de São Januário, quando o Vasco emprestou para o Fluminense na última Libertadores da América, mas essa rivalidade fora de campo parece que tem aumentado e ganhou mais um capítulo agora nessa semana em relação à venda de ingressos para os sócios do Fluminense. O Tricolor abriu as vendas anteriormente do que o Vasco e isso gerou uma certa polêmica entre as diretorias e também nas redes sociais. A torcida do Vasco só teve a possibilidade de comprar na quarta-feira, enquanto o Fluminense já poderia comprar desde o sábado, a torcida do Fluminense. E isso gerou também, é verdade, um certo burburinho e gerou vários memes nas redes sociais, porque a torcida do Vasco acreditava que os tricolores não tinham gente suficiente para encher o Maracanã, e é claro que isso aí é a zoeira de fora de campo. Porém, o que determina a FERJ? A FERJ determina que os clássicos cariocas têm que ser 50-50, porém, nessa semana, agora no final da semana, parte da diretoria do Vasco, em matéria do Globoesporte.com, afirmou que a carga disponibilizada pelo Fluminense foi menor do que poderia disponibilizar, foi até 50 mil, tanto é que muitos vascaínos reclamaram de não ter conseguido comprar e que o site disponibilizado para comprar como visitante estava muito estável, e aí isso, claro, acirra os ânimos para o jogo que vai ser disputado no domingo. Essa confusão, como eu falei já no início desse vídeo, não é algo novo, mas espero que isso não se transfira para dentro de campo, porque eu estou bastante animado e bastante ansioso para ver essas duas equipes de modelos diferentes entrarem em campo. E agora, falando de dentro de campo, que na minha opinião é o que importa, são duas equipes em estágios completamente diferentes e com estilos de jogo completamente diferentes. A equipe treinada pelo Fernando Diniz, o Fluminense, gosta muito de ter a bola, gosta de construir o jogo muito aproximado e também cria muitas chances de gol. O caso do Vasco, o Maurício Barbieri, também tem criado muitas chances de gols, principalmente nesses últimos 2 jogos. Porém, é um time mais agudo, o time que gosta de jogar espetado, dá mais velocidade quando está na parte ofensiva, não gosta tanto de cadenciar a bola. Então são duas escolas completamente diferentes, mas que são super interessantes para a gente ver nesse domingo. E a gente não quer ver polêmica, a gente quer ver futebol. No lado do Fluminense, ele não perde para o Vasco no clássico desde 2019, o Vasco tem um jejum grande contra o Fluminense, e nos últimos anos, antes de 2019, era o contrário, era o Fluminense que não conseguia vencer o Vasco de maneira alguma, mas agora esse jejum se inverteu. O Fluminense é terceiro no Carioca com 13 pontos, vem de vitória por 3-0 contra o Audax, e no Carioca do ano passado, no confronto entre Fluminense e Vasco, o Tricolor foi muito superior, venceu por 2-0, e ao meu ver poderia ter goleado, ter enfiado 5, 6 gols no Vasco, mas parece que botou o pé no freio e o jogo foi realizado no Newton Santos e lembro muito bem que no segundo tempo o Fluminense desacelerou, o que poderia ter sido sim uma goleada histórica, principalmente pela postura do Vasco dentro
de campo. A esperança do tricolor nesse jogo é na lei do ex, Germancano, que marcou 3 gols contra o Audax, não tinha marcado nenhum gol até então no Campeonato Carioca e que pode sim balançar as redes contra o ex-time, o Vasco da Gama. Ainda não é um time voando, ainda não é um time que podemos dizer que está completamente pronto para a disputa do ano de 2023, mas o Fluminense tem uma base já consolidada do ano passado, contratou algumas peças e por ter mantido o técnico Fernando Diniz, para mim, é o principal fator para o tricolor acreditar nesse ano e também, é claro, nesse jogo contra o Vasco, que eu já adianto, acho que o Fluminense é sim favorito por esses fatores que eu vim falando. O entrosamento é um time tecnicamente melhor, está na disputa da Libertadores de 2023 e também carrega essa marca de não perder para o Vasco desde 2019. Pelo lado do Vasco, o time de Maurício Barbieri também vem de um momento agora de crescimento. Os últimos 2 jogos o Vasco fez boas partidas, goleou o Resende por 5-0 e venceu o Nova Iguaçu em Brasília por 2-0. É claro que ainda é cedo para falar que é uma equipe pronta, mas isso dá muita confiança ao Vasco nessas 2 vitórias diante de sua torcida. Encheu bastante o Mané Garrincha e também encheu o São Januário. E conta com o Gabriel Peck, muito inspirado, vice-artilheiro do Campeonato Carioca, para vencer o Fluminense e assim encostar no G4, né? O Vasco está em 6º lugar e precisa desesperadamente de uma vitória no Clássico para sonhar aí com a semifinal do estadual. Alguns jogadores do Vasco têm se destacado nesse início de temporada e a gente pode trazer aqui para ver se o torcedor do Vasco concorda também, deixar aqui nos comentários se concorda, que são o Jair e o Peck. O Jair é um jogador super vitorioso pelo Galo e tem feito um início de ano brilhante pelo Vasco e, na minha opinião, isso acontece sobretudo pelo fato dele ser muito superior aos jogadores da posição e também ao elenco. É um grande jogador e marcou o primeiro gol na vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu. O caso do Gabriel Peck, como eu falei, é diferente porque é um jogador que era muito desacreditado pela torcida, é muito criticado, mas teve um ano de 2022 ruim e que começou bem no estadual, parecido até com agora 2023, que ele está ainda melhor. Tem 4 gols no campeonato e agora é titular absoluto do clube. É um jogador que o Barbieri gosta muito e que o Abel Braga, que também é diretor, elogia bastante. Então certamente é um motivo aí de esperança para o torcedor vascaíno. Tem uma dúvida ali no meio de campo se o Nenê vai jogar ou se o Alex Teixeira vai estar em campo. O Nenê começou a partida contra o Nova Iguaçu, foi muito bem, mas o Alex entrou também muito bem, deu até assistência para o gol do Gabriel Peck, o segundo gol do Vasco, e aí gera, claro, uma pulguinha atrás da orelha, aquela pulguinha boa do Maurício Barbieri para saber se o Nenê vai jogar como camisa 10 ou se vai ser o cria da colina, o Alex Teixeira. Também uma outra dúvida que tem no gol do Vasco é se o Léo Jardim, que agarrou contra o Nova Iguaçu, vai ser o goleiro titular, ou se o Ivan, que começou a temporada como goleiro do time titular, quem vai ser aí o arqueiro Cruz Maltino nesse clássico. O Léo Jardim fez uma partida muito segura, mas também é um jogo só, ainda é muito cedo para cravar. O que o torcedor vascaíno pode ficar feliz é que parece que esse ano vai ter uma certa tranquilidade embaixo da baliza. São 2 goleiros experientes, 2 goleiros com boa técnica e o Vasco provavelmente não vai sofrer ali nessa posição. É um time em construção, tem o favoritismo do Fluminense e o torcedor do Vasco tem aí o ânimo de estar com a torcida, provavelmente vai ter a torcida em maioria contra o Fluminense. Isso é um cenário muito positivo para os jogadores que estão começando agora no Vasco, nessa nova era, nessa era de SAF. Então tem tudo para ser um grande jogo entre Fluminense e Vasco no Maracanã. Espero que essa polêmica entre as diretorias e a torcida fiquem apenas fora de campo, que isso não se transfira para dentro de campo, porque eu tenho certeza que será um jogo de muitos gols. Acredito que o Fluminense é sim favorito, mas como é clássico, é aquele velho clichê, tudo pode acontecer. E aí você pode acompanhar no pós-jogo lá no meu Instagram, @jpfaraoficial. Certamente vou fazer um vídeo, estarei no Maracanã falando sobre esse grande jogo, esse jogo tradicional do Rio de Janeiro entre Fluminense e Vasco. Espero você no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, claro, comentar aqui embaixo quem vai vencer esse jogo no domingo. Até o próximo!